tem uma parábola, é a parábola do semeador. E nessa parábola, o Senhor ele fala a respeito de um homem que ele semeia em vários tipos de solos diferentes, né? E ele fala de uma que me chamou muita atenção, que existe uma semente, que ela cai no meio do caminho, mas essa semente os pássaros vêm e comem. Essa semente que fica no meio do caminho. E a explicação dessa parábola, ela diz que algumas sementes elas se perderam. Uma caiu no meio das pedras e por não ter uma profundidade, o sol dele queimou. A segunda semente, ela caiu e ela também não prosperou, só que não era boa. Mas me chamou a atenção exatamente essa semente que passa por voo. E a Bíblia vai falar na explicação dessa semente que a semente é lançada, a semente ela é a palavra. E quando a palavra não é compreendida, o maligno vem e rouba. Então, existe uma necessidade de a gente compreender aquilo que o Senhor tem falado, aquilo que o Senhor tem ensinado. Isso daqui não é uma ministração, vejo como uma semente que o Senhor tem falado. E a Bíblia fala que essa semente, quando ela brota, ela dá frutos a 30, a 60 e até 50. Então, que nós não venhamos deixar o inimigo roubar a semente que o Senhor tem semeado no passado, mas que ao longo da semana a gente possa, que for falado, que a gente possa falar para cá, que a gente vivido esse lugar, né, de ouvir uma mensagem, alguma ministração, e remoer e pensar. E isso é um trabalho que a gente está fazendo com aquela semente, a gente não deixou de perder, a gente perde por falta de compreensão, mas no entendimento a semente prospera. Então, que nós possamos pegar essa semente hoje e que ela vai prosperar no nome de Jesus. Eu quero falar hoje da vida de um homem chamado Pedro, que eu creio que os irmãos todos conhecem, né? Pedro, ele é uma figura um tanto engraçada, icônica, por conta do seu temperamento. E fica meio claro na Bíblia que Pedro ficou muito explícito o seu temperamento, o seu comportamento. E lendo, eu chego a alguns entendimentos a respeito do comportamento de Pedro. E a gente consegue ver que Pedro é alguém que age por impulsividade, ele fala impulsivamente, e eu consigo compreender que Pedro ele tem dificuldade de compreensão, ele tem dificuldade de entender o que é falado, né? Em alguns textos da Bíblia, a gente vai chegar a essa conclusão quando os soldados vêm prender Jesus, Pedro ele arranca a sua espada e decepa a orelha do soldado, não dá nem tempo de Jesus falar nada. Num outro momento, Jesus prepara uma bacia, gesto lindo com água, Jesus vai lavar os pés dos discípulos. Pedro vai e fala, não, Senhor, o meu pé o Senhor não vai lavar, de maneira nenhuma. Jesus fala para Pedro, Pedro, se eu não lavar o teu pé, eu não tenho parte contigo. Aí Pedro, que não queria que lavasse o pé, porque ele achou que ele estava honrando a Jesus, ele fala, então lava a minha mão e minha cabeça. É engraçado, né? Não queria lavar o pé, agora ele quer tomar um banho. E um outro episódio é o que me chama muita atenção. Jesus, ele vai ali num evento extraordinário, um evento assim, único. E me chama muita atenção por que Jesus levaria Pedro naquele evento. A Bíblia fala que eles vão ao monte da transfiguração e ali tem Elias e Moisés transfigurados. E Pedro vai junto, né? E eu não sei você, mas eu não levaria alguém como Pedro atrás num evento importante. Eu chamaria assim uma Kendra, ela, né? Ela pensa para responder. Eu não me levaria. Então, assim, não me levaria. Isso aí já está descartado, né, pastor? Se a gente vai para um evento assim, a gente vai pensar, não tem que levar alguém, mas eu vou levar alguém que eu acho sensato. Alguém que talvez só vai ficar lá e vai ouvir. Alguém que sabe a hora de falar, sabe como se comportar. Pedro não era a pessoa ideal para a gente levar naquele evento. A Bíblia fala
que o rosto de Jesus, a face de Jesus é alterada. Então, estavam vendo ali Pedro, João e Tiago estavam vendo algo assim extraordinário, algo nunca jamais visto. E naquele momento, eu acredito que eles vendo aquilo ali, tamanha grandeza do que eles estavam contemplando, que a mente deles, talvez, eu acredito que não alcançava o que era aquilo. Quem que abre a boca para falar e para cortar o momento da adoração, aquele momento glorioso? Pedro. Pedro fala, eu imagino lá, né, o pessoal lá adorando e vendo, se maravilhando com aquilo tudo. Moisés e Elias e Jesus, com a sua face alterada, em algumas traduções dizem. E Pedro está lá pensando, eu acho que dá para fazer três barracas aqui. Ele estava viajando. Assim, a mente dele não estava ali. Ele estava viajando. E o Senhor, quando Ele me deu essa palavra, eu chorava. Eu falei, Deus, eu vejo Pedro. Mas não é o Pedro que vai lá e que vence, não. Eu vejo esse Pedro que fala demais, que fala na hora errada, que age impulsivamente. Sabe uma característica de quem fala na hora errada, quem é impulsivo? Muita gente não conhece. Só quem é assim sabe que o que fala sem pensar, ele pode até não pensar a hora que ele falou, mas depois ele pensa. E é a hora que vem as dores, que vem a culpa. Poxa, por que eu falei, magoei meu irmão? Por que eu me portei dessa maneira? Podia ter sido diferente, né? E é muito interessante entender que Pedro, como eu falei, ele tinha uma dificuldade. Eu acredito, tá? Não sou psicóloga, estou longe disso, mas eu acredito que Pedro ele tinha uma dificuldade de entendimento, de compreensão. Ele não entendia da primeira vez que era falado, e ele tinha essa dificuldade. A Bíblia vai dizer que Jesus, certa feita, ele vai até um lugar e ele se encontra com uma mulher samaritana. A Bíblia diz que os judeus não se davam bem com os samaritanos. E Jesus vai ali sozinho, encontra aquela mulher. Jesus, ele se abre, ele se revela para aquela mulher, que era uma samaritana, que era considerada pelos judeus. Os judeus consideravam eles impuros, era assim, um preconceito, algo muito feio. E Jesus, ele vai, ele se abre para aquela mulher, e no finalzinho chegam os discípulos. Jesus vai até onde estão os samaritanos, fica lá por 2 dias. A Bíblia fala que quando os discípulos chegam, eles não perguntam nada para Jesus, mas eu imagino desconforto. Porque quando você é criado com uma cultura, você cresceu, eles cresceram ouvindo aquilo. Não se junta, por lei, eles não poderiam se misturar com os samaritanos. Era uma lei. E eu imagino o desconforto que foi para eles passarem 2 dias com os samaritanos e ouvir dos samaritanos. A Bíblia fala que os samaritanos viraram para a mulher e disseram assim: já não é pelo que tu fala, não é pelo que você contou para a gente, mas agora a gente tem visto. E é lindo o que Jesus faz. Só que eu consigo ter a compreensão de que Pedro, naquele momento, ele não entende o que Jesus estava fazendo. E eu vou explicar o porquê. Em Atos. Em Atos 10, não precisa acompanhar não, porque eu vou ler o texto ainda. A Bíblia vai falar que havia um centurião chamado Cornélio. Esse homem, ele teve um sonho, e no sonho, Deus manda ele procura um homem chamado Pedro, ele está na casa do Simão, o curtidor. Vai lá e manda chamar ele. Enquanto esse homem colocou lá, acho que 3 dos seus homens para ir atrás de Pedro está tendo uma visão. A Bíblia fala que Pedro está com fome e alguém vai preparar alguma coisa para ele comer. Ele sobe no terraço e ali Pedro ele tem uma visão. E nessa visão, a Bíblia fala que é apresentado a Pedro um lençol que se abaixa com vários tipos de animais. E uma voz que dizia assim: Pedro, mata e come.
E Pedro, não, Senhor, nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. E a voz de novo, Pedro, mata e come. E pela terceira vez, Pedro não comeu e aquela visão subiu de volta, aquela visão sumiu. Só que, quando os homens de Cornélio vêm para falar com Pedro, eles explicam e o Espírito Santo fala, Pedro, vai com eles, não tema, vai com eles. Pedro vai, quando Pedro chega lá, tem uma reunião, Cornélio reuniu a família, reuniu os amigos para receber Pedro, e ele começa a falar, olha, eu tive uma visão em que Deus falou que você falaria algo para mim, que você tinha alguma coisa para falar. E no decorrer daquela conversa, Pedro ele fala algo. Eu vou ler para vocês. Depois de Cornélio contar o sonho para Pedro, ele fala assim, ó, e disse-lhes, vós sabeis que é uma coisa ilegal para um homem que é judeu se reunir ou aproximar-se de alguém de outra nação. Mas Deus me mostrou a não chamar nem homem ou impuro. Mais à frente, ele vai falar assim, ó, então Pedro, abrindo sua boca, disse, na verdade eu percebo que Deus ele não faz acepção de pessoas. Pedro, Jesus mostrou na prática, Pedro, eu estou levando salvação a esse povo, eu também estou levando salvação para ele. Na prática, Pedro não entendeu. Então, Deus arrumou uma outra situação para que Pedro entenda. Só que Pedro, ele entendeu aqui, é muito interessante, o tema dessa palavra que o Senhor me deu diz assim, ó, Jesus, ele sabe se fazer entendido. Então, assim, não importa qual a nossa dificuldade, eu sofri na escola por ter dislexia, por ter essa dificuldade, nunca gostei de estudar, não entendi até então por quê. Mas eu tinha dificuldade que eu via que as outras crianças não tinham. Então, eu pensava, não, eu sou burra. Né? Na época, hoje a gente tem muita informação, mas na época não tinha. Então, você já pensa, não, eu sou burra, eu tenho dificuldade, sou burra, não consigo compreender, eu tenho dificuldade comigo. E isso é gerado em muitas coisas, gerado em nós outras coisas, complexo de inferioridade, sentimento de comparação. E fica muito claro para mim aqui na vida de Pedro a forma que o Senhor se esforça para que Pedro entenda. E como o Senhor lida com as nossas fraquezas. E a Bíblia vai dizer que Pedro, quando ele tem esse entendimento, eu entendi que Pedro, ele não entendeu na prática, mas ele entendeu no lúdico. O lúdico é aquele que você pega objetos para poder explicar uma situação. E esses dias eu tive uma experiência com a minha filha, eu estava dentro do carro, e ela começou com nada, mãe, como assim que Jesus é Deus e o Espírito Santo? Como assim que eles são a mesma pessoa? Se Deus está lá no céu, com o Espírito Santo, e Jesus estava aqui na terra, a minha cabeça explode, ela ainda pensa, a minha cabeça explode. E naquela hora o Espírito Santo falou assim, fala para ela pegar uma maçã. Eu estava dirigindo, só que eu não fui ousada. Eu não falei para ela pegar uma macia, eu falei, filha, imagina uma macia. E ela falou assim, mamãe, eu tenho uma aqui na minha mão. E eu falei, divide essa, minha expressão foi toda mexendo no meu coração. Divide essa macia em 3 bolinhas. Uma você segura na sua mão direita e a outra na esquerda. É assim, filha, a bolinha da sua mão direita é Jesus na terra. E as outras duas é Deus e o Espírito Santo. Mas se você todas as macias, eles são só. E é lindo que Jesus ele quer se fazer entender como uma criança. Ele quer se fazer, é do interesse dele. E é lindo descobrir isso, que um Deus que ele se rebaixa, ele se humilha a largar o idioma dele para falar o meu idioma, o meu sotaque e na minha dificuldade para me fazer. E é muito lindo. Uma outra característica também de Pedro é que dá-se a entender que Pedro ele entende a partir do número 3. Olha que interessante. A Bíblia vai dizer que Pedro ele nega uma, duas, na terceira vez parece que Pedro tem um senso de consciência, de start, alguma coisa acontece dele a partir da terceira vez falar. A Bíblia vai falar que ele negou a primeira, a segunda, na terceira. A Bíblia fala que
ele sentiu um grande remorso. Para você sentir remorso, você tem que estar no estado de consciência para sentir o remorso. Pedro teve consciência do que ele fez a partir da terceira vez. A Bíblia vai dizer que quando Jesus chama Pedro, e ele pergunta a Pedro, me ama, Pedro? A partir da terceira vez, Pedro ele modifica a resposta dele. Eu quero ler com vocês. João, gostaria que essa leitura me acompanhasse. João 21, a partir do primeiro versículo. Acharam? Depois dessas coisas, mostrou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e mostrou-se do seguinte modo: estavam juntos Simão, Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e os outros dois de seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: eu vou pescar. Disseram-lhe eles: nós também vamos contigo. Eles saíram e imediatamente entraram no barco. Naquela noite não pegaram nada, mas vindo amanhã, Jesus ficou na praia, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então, disse-lhe Jesus: filhos, tende algum alimento? E eles responderam: não. E eles disseram: lançai a rede do lado direito do barco e achareis. Lançaram-na, portanto, e eles não eram capazes de puxá-las por causa da quantidade de peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Ora, quando Simão Pedro viu que era o Senhor, se cingiu-se com sua capa de pescador, porque ele estava despido, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos vieram no pequeno barco, porque não estavam distantes da terra, senão cerca de 200 côvados, arrastando a rede com os peixes. Logo que vieram para a terra, eles viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus: trazei os peixes que agora apanhaste. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e apesar de serem tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde e jantai. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu, sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, os seus discípulos, pegou o pão e deu-lhe semelhantemente o peixe. Foi esta a terceira vez que Jesus mostrou-se aos seus discípulos, depois de ter sido ressuscitado dos mortos. Assim, tendo ele jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que este? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele disse: apacenta os meus cordeiros. E ele disse novamente pela segunda vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Ele disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele disse: apacenta as minhas ovelhas. E ele disse pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito na terceira vez: tu me amas. E ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E é muito interessante que Jesus ele faz a mesma coisa com Pedro aqui, né? Para ele 3 vezes. E é muito interessante a forma que Jesus trabalha com Pedro, para você entender. Jesus está reproduzindo algo que Pedro viveu. Pedro já tinha vivido essa frustração, ele já tinha vivido o fato de não ter pego peixe e de Jesus vir ao encontro e socorrer ele. Jesus estava reproduzindo algo que Pedro tinha vivido. Só que interessante que não é Pedro que reconhece que Jesus está na praia. Jesus grita, dá os comandos, joga ele do lado direito, você vai pegar. Mas quem reconhece é João. Pedro não reconhece. Você vê que ele tem algum problema com Pedro, isso não é possível. Tem alguma coisa errada com aquele homem. Como assim ele não entendeu quem era, né? Só que me chamou muita atenção exatamente essa reprodução que Jesus faz. A Bíblia vai falar que Jesus vai lá no encontro deles, né? Eles têm uma pesca maravilhosa de 153 grandes peixes. Só que Pedro, quando chega na praia, ele se depara com uma fogueira. Quem lembra qual foi a última vez que Pedro viu uma fogueira? Pedro viu uma fogueira quando ele negou Jesus. A Bíblia fala que
estava sentado na frente do nosso e eu vejo Jesus trazendo Pedro para o meio do mar. Pedro olhou, viu aquele cenário, o mestre pensou, mas quando ele olha aquela fogueira, ele lembra. E sabe o que o Senhor ministrou no meu coração? Que muitas vezes o Senhor vai me chamar para o lugar da vida, o lugar do conforto. Mas não porque ele quer envergonhar, porque ele quer ressignificar o lugar da dor. Pedro, a partir daquela forma que ele viu novamente aquela fogueira, a fogueira já não causava mais dor, porque Jesus, ele ressignificou. Quantos aqui já tiveram lugares de dor ressignificados? Lugares de dor que você olha e você fala, uau, isso aqui era para me trazer muita dor. E está ressignificado, Jesus ressignificou. Então, todas as vezes que o Senhor te mandar de volta para lugares de confiança, lugares que é desconfortável, que te lembra a vergonha, que te lembra a dor, vai porque ele quer ressignificar. E assim Jesus faz com Pedro. Só que é muito interessante que Pedro, ele tem, você vê também que Pedro, ele tem uma, não sei se por conta da personalidade dele, ele tem um jeito de querer firmar o que ele sente com Jesus. E ele vira no meio do povo e fala, como assim, Jesus? Que o Senhor vai morrer? Eu vou contigo, eu mato, eu corro, eu vou preso. Pedro, ele tinha uma necessidade de falar do amor dele, do que ele sentia, talvez para se afirmar, para mostrar, ele falava em público. Talvez fosse no dia de hoje, Pedro, naquele momento que Jesus está falando, ele já abria lá o Instagram, fazia lá um ao vivo, lá e Jesus está falando, vai morrer, eu vou dele, eu vou no lugar dele, eu vou preso, está doido? Jesus está falando. Então, Pedro, ele tinha essa necessidade de afirmar o que ele sentia por Jesus. Sabe por quê? Porque não só Pedro, mas todos nós, a gente cria uma expectativa na expectativa de Jesus. Pedro, com ele não foi diferente, porque a Bíblia fala que ele volta. Depois do acontecido que ele negou, ele pensou o quê? Não suprir a expectativa de Jesus. Então, eu vou voltar o quê? Eu vou voltar a ser pescador de peixe, porque eu não consegui ser pescador de homem. Então, eu preciso voltar lá e ser pescador de peixe, porque é para isso que eu sirvo. Existe uma estatística muito triste no mundo inteiro, que são de pessoas que eles adotam crianças, né? E muita gente, para chegar ao ato da adoção, muitas delas não puderam ter filhos, algumas perderam, algumas elas têm alguma dificuldade, então elas adotam. Só que existe um índice grande de pessoas que adotam e devolvem os filhos. Isso é muito triste. Mas por que elas devolvem? Porque quando elas vão adotar aquelas crianças, elas adotam com uma expectativa, porque elas idealizam o filho na mente delas. Quando elas levam aquelas crianças para casa e as crianças não gerou a expectativa deles, eles devolvem. Mas sabe o que o Senhor está falando? Pedro, eu não te devolvo. Eu te adotei, Pedro, eu não te devolvo. E o Senhor, ele faz assim com a gente, ele não nos devolve. Eu vejo um trabalho lindo que Jesus, uma paciência que Jesus teve com Pedro, porque eu consigo imaginar os próprios discípulos ali falando, ninguém suporta Pedro, o cara fala alto, come peixe de boca aberta, sabe? Interrompe todo mundo na hora da adoração, ele vai lá e quebra o clima, porque ele tem que ficar se afirmando, sabe? Então, assim, eu acredito que Pedro ele sofreu uma rejeição por parte até dos demais, porque quem é assim sofre rejeição, porque é mal compreendido. É compreendido como, fala demais, é insensato, não tem nada na cabeça, né? É impulsivo, mas às vezes não é, é a essência da pessoa. Só que Jesus ele não vê como vê o homem. Jesus, ele olhava para Pedro, ele via Pedro fazendo aquele montão de coisa, sabe o que ele entendia? É a forma de falar com ele. É errado, você não vai sair daí arrancando a orelha. Mas eu pensei assim, quanta orelha que eu já arranquei também, tentando defender a honra. A gente não é diferente de Pedro, uma vez a gente arranca mais orelha tentando defender a honra de Jesus. E Pedro, ele era intenso.
era dele, ele era intenso, ele queimava, o jeito dele queimar era. Ele não se controlava, ele tinha que falar, sabe? Ele falava o que estava no coração dele, só que ele fez na hora errada. Entende? Então, assim, ele era de fato uma pessoa, eu creio, que mal compreendida por causa desse tipo. Só que Jesus, ele manifesta um amor na vida de Pedro. Jesus aposta todas as fichas de Pedro. Todas. Pedro, ele tinha tanto uma necessidade de afirmação, que mais à frente desse texto, a Bíblia vai falar assim, ó. Jesus vira para Pedro e fala, Pedro, com esse tipo de morte aí que tu vai morrer. Quando tu era jovem, tu fazia o que tu queria. Agora não, meu amigo. Agora vão te amarrar e vão te levar embora. E tu vai para o lugar onde tu quer. Aí sabe o que ele pergunta? Mas o que vai acontecer com o João? João vai morrer como? Então, Jesus fala, Pedro, olha só. Jesus é grosso com ele nessa hora e fala, né? Fala firme com ele. Fala, Pedro, cuida da tua vida, mano. Se eu quiser que João viva, que ele nem morra, ele nem vai morrer. Vai cuidar da tua vida, me segue. Você faz só o que eu estou te mandando, sabe? O destino que eu tenho para João, se não é igual ao teu, não importa. O teu é teu. E o Senhor está falando para a gente. Para a gente sair desse lugar de comparação também. Muitas das vezes a gente é assim, a gente se compara, mas só vê na vida de fulano. A vida de fulano parece tão fácil. Se eu sou da puta de mão, já ouve a voz do Senhor só dizendo assim, me segue. Me segue. Vem comigo. Esquece o outro. Segue. E é muito lindo isso, muito lindo ver que a maturidade que Jesus vai amadurecendo Pedro é lindo. Porque Pedro, ao longo da sua caminhada, ele dá aquele montão de vacilo, mas no final, Pedro é um Pedro que Cristo idealizou. Cristo idealizou aquele Pedro. E o Senhor foi fortalecendo ele. Ele foi crescendo, ele foi vivendo aquilo que o Senhor projetou para a vida dele, que as condições dele diziam que não. As condições dele diziam que não dá certo. E é muito interessante essa questão de Pedro entender a partir da terceira vez, que quando Jesus fala, Pedro, lá quando eu li a parte dos animais que são apresentados, é a partir da terceira vez que ele fala, agora eu percebo que o Senhor não faz acepção de pessoas, agora eu percebi. Eu não sou diferente de Pedro, porque a pessoa pode jogar uma piada para mim, eu entendo 2 semanas depois. 2 semanas depois eu falei, caramba, acho que foi para mim. Então, assim, não ri, gente, vocês podem estar rindo de vocês também. É verdade. Não, o Senhor foi falando e eu falei, Jesus, eu sou Pedro. Eu sou Pedro. Só que, graças a Deus, no final, o Senhor me deu esperança. Eu falei, eu sou Pedro, mas não estou perdido. Tem lugar para mim aí. Então, assim. 10 anos depois, 10 anos. Bem pior o caso do irmão. Que se identifica. Exatamente. Então, assim, a partir da terceira vez que Jesus fala, Pedro, tu me amas? E o pai fala, Senhor, tu sabe que apesar do que eu fiz, apesar de eu ter te negado, porque o Senhor conhece o coração, antes de o homem abrir a boca, tu já sabe que ele tem dentro dele. E tu sabe que apesar disso, tu sabe que eu te amo. E é lindo. É lindo de ver essa percepção. Só que também eu entendo nesse texto que a gente se depara muito com a situação de que Pedro negou 3 vezes. Pedro negou 3 vezes, é tão falado, né? Pedro negou. Mas eu consigo ver o Senhor trazer a consciência de Pedro, que era lento, que peixe dava dinheiro, por 3 vezes. O Senhor traz a consciência dele que peixe dá dinheiro. A primeira vez, ele tem uma pesca que arrebenta a rede. A segunda vez, Jesus fala assim, Pedro, vai lá. O primeiro peixe que tu pegar, tem uma moeda lá dentro da boca dele. A terceira vez, 153 grandes peixes. Pedro, ele negou essas 3 vezes. Também. Porque a gente vê muita gente que não largaria a rede, não largaria o barco, quando visse o negócio ali rentável. E é lindo que Jesus faz Pedro
ter consciência de que peixe dá dinheiro, porque eu quero que você tenha consciência daquilo que você está largando por mim. Eu quero que seja consciente. Eu quero que você abandone com consciência. Ei, papai. Se ele entender a partir da terceira vez, ele entender a partir da terceira vez que peixe dava dinheiro, dava para viver bem ele com peixe. Entende? E o Senhor, a palavra que o Senhor quer ministrar no nosso coração hoje é que o Senhor vai pedir de novo. Ele vai pedir outra vez para quem ele já pediu. O Senhor está levantando uma geração que não fica mais na rede social falando eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu faço, eu vou. O Senhor está levantando uma geração que vai dizer para ele, eu te amo no secreto. Que no secreto vai falar, Jesus, tu sabe que eu te amo. Tu sabe que eu te amo. O Senhor tem levantado essa geração. A geração na qual a gente está vivendo hoje é uma geração igual à geração de Pedro, a geração que deixa. Amém. A geração que abre mão de status. Amém. A geração que abre mão do conforto. Amém. A geração que abre mão daquilo que é palpável para viver aquilo que só a fé faz a gente viver. O Senhor tem chamado essa geração para perto. O Senhor tem chamado o povo que no secreto. O Senhor tem chamado uma geração que não depende mais de louvores. Que a emoção do homem é o centro. Jesus diz que me ama, eu preciso que o Senhor diga que me ama. Diz que eu sou amado, Jesus. Diz que eu sou forte mesmo eu sendo fraco. Diz que eu sou isso, diz que eu sou aquilo. O Senhor tem chamado uma geração a qual ele vai perguntar, tu me ama? Tu me ama, Kendria? Tu me ama, Amanda? Tu me ama, Thaisa? O Senhor tem levantado essa geração que não pergunta, sabe por quê? Porque essa pergunta já foi respondida na cruz do Calvário. Aleluia. Se nós, como cristãos, tivéssemos a consciência do que foi entregue na cruz, a gente não viveria essa migalha de querer, esse lugar de querer que o Senhor ficasse provando o tempo todo, Jesus, que situação é essa que a gente se encontra, que a gente tem que ficar toda hora, Jesus, mas calma aí, Jesus está perguntando o que eu tenho que fazer mais? O que eu tenho que fazer mais? Para você entender, agora eu te pergunto, a pergunta mudou. E eu sinto que para essa geração a pergunta mudou. A pergunta é, tu me amas? Tu me amas, então apacenta as minhas ovelhas. Jesus, ele caminha num lugar de maturidade, ele vai amadurecendo Pedro. Conforme cada passo que ele vai dando, Pedro vai amadurecendo. E algo que eu achei muito lindo, que há muitos anos a gente ouve a respeito de Pedro, e todo mundo desce a lenha de Pedro, igual eu desci aqui, né? Só que eu cheguei a uma conclusão de que Jesus ele tirou algumas coisas de Pedro. Só que Jesus não tira a impulsividade de Pedro e aquilo, o jeito de Pedro, você não vê. Por quê? Jesus tira o barco de Pedro, porque o barco dele impedia ele de fazer a obra, impedia ele de se tornar quem Jesus queria que ele fosse. E o medo de Pedro, o medo foi o que fez Pedro negar. Pedro negou por causa do medo, ele sentiu medo. E Jesus tira isso dele ao longo do caminho. Mas Pedro, ele defendia a honra de Jesus como? Cortando a orelha. Falou, não, meu pé você não vai lavar, não. Era a forma dele defender a honra. Mas os estudiosos dizem que Pedro, quando foi para a cruz, ele falou assim, não, eu quero de cabeça para baixo. Porque eu não sou digno de morrer como morreu o meu Senhor. E, gente, vindo dele, eu não duvido. Eu não duvido que ele arrumou um barraco no dia de morrer. Eu não duvido que ele arrumou um barraco, é a cara dele fazer isso. Eu imagino o Pedro brigando com um soldado e falando, meu amigo, não vou. Não, tu vai morrer, cara. Não interessa, eu quero de cabeça para baixo. Eu não imagino outra pessoa. Só que era a essência de Pedro.
E é muito contraditório, porque ao longo da nossa vida, a gente vai ganhando rótulos que às vezes nem o Senhor está preocupado. Às vezes o Senhor não está preocupado de você ser uma pessoa metódica, que gosta que o negócio fica certinho, que é assim. Às vezes ele te ama com essa essência e ele vai te levar para o céu assim. Às vezes o Senhor não está preocupado com o teu jeito, com a tua essência. O que o Senhor vai arrancar e o que eu quero que ele arranque de mim é aquilo que me impede de cumprir o propósito, de cumprir o chamado. Isso eu quero, Senhor, tira de mim aquilo que foi feito de mim. Mas é lindo de ver o Senhor deixar fluir a essência de Pedro. E, o Senhor, e com isso a gente aprende por que Deus. A gente vê, né? Esses dias eu estava caminhando, passeando lá com o cachorro, e por um minutinho eu parei e eu comecei a ouvir os pássaros cantarem, mas era uma bagunça, porque um cantava de um jeito, o outro cantava do outro, o outro cantava. Eu falei, meu Deus, é uma bagunça só, é uma diversidade de canto que você não entende quem está cantando nada. Você só vê que está todo mundo cantando coisa diferente. E é contraditório você entender que Deus que fez pessoas diferentes, a tua digital não é igual a mim. Por que ele quer arrancar a minha essência? Por que a gente acha que ele precisa arrancar coisa para nos usar? E vai ter coisa que ele não vai arrancar e ainda vai glorificar o nome dele. Você acha que glória que foi? O cara chegar lá para morrer e falar, não, me recuso, eu quero que me crucifica de cabeça para baixo. Entende? Estava maduro? Estava, porque não tinha medo mais. Mas continuou com a essência dele, barraqueiro. Continuou sendo barraqueiro. Então, assim, irmão, o Senhor, Ele quer que a gente volte. Ele quer que a gente volte à essência daquilo que Ele chamou para ser. O que Ele tiver que tirar ao longo da caminhada, Ele vai tirar. O que tiver, o que for essência, Ele vai usar para louvor do nome dele, se assim a gente permitir, porque Pedro permitiu. Pedro permitiu que o Senhor mudasse. E eu quero dividir com os irmãos numa leitura para a gente entender o que foi feito. O que o Senhor faz com um homem no qual ele apostou, no qual ele investiu, porque essas pessoas que devolvem as crianças, que é muito triste, as crianças acabam sofrendo um dano maior, elas não querem ter o trabalho. A verdade é essa, elas não querem o trabalho. Porque eles alegam a criança é rebelde demais, a criança não obedece, a criança tem uma mania feia, mas eles não querem ter o trabalho. E eu vejo o Senhor tendo esse trabalho com Pedro. O Senhor ele tem esse trabalho com Pedro. E a Bíblia vai dizer assim, ó, Pedro e João, eles estavam indo para o templo adorar e eles encontram um homem coxo ali de nascença. E eles curam aquele homem. E a Bíblia vai falar que aquilo ali gera um alvoroço, gera ali um motim, né? E eles começam a indagar Pedro, e Pedro fala, vem cá, mas vocês estão achando ruim comigo porque eu curei um homem que ia há mais de 40 anos, um aleijado, mas como é que é isso? E a Bíblia fala que esses homens começaram a tramar contra a vida deles. E é lindo de ver, gente, o Pedro maduro. Olha o que o Pedro maduro faz. A Bíblia vai dizer que esses homens ameaçam Pedro. Esses homens que ameaçaram Pedro eram os mesmos que tinham matado o mestre de Pedro. Então, Pedro sabia com quem ele estava lidando. Ele sabia de quem era a ameaça, de quem estava vindo. Não era qualquer pessoa. Pedro ele conhecia bem aquilo. E a Bíblia vai dizer que Pedro ele faz uma oração. Eu achei lindo quando eu li esse texto, porque a Bíblia vai dizer que Pedro ele faz uma oração e na oração ele fala assim: Deus, olha para as suas ameaças. E eu confesso para os irmãos que quando eu li isso, eu falei, Pedro vai pedir para Jesus mandar fogo neles. Pedro vai pedir legião de anjo para cortar a orelha de todo mundo aqui. Eu imaginei. Eu falei, ele vai fazer um negócio desse.
Mas sabe o que Pedro pede? Nos concede mais ousadia. Nós queremos mais ousadia. Amém. Houve a ameaça deles e nos concede mais ousadia para pregar o teu evangelho, para curar. A gente quer mais. Se a gente está incomodando, a gente quer incomodar mais. Aleluia. A Bíblia fala que quando Pedro falava, o local foi abalado. A estrutura do local que ele estava foi abalada. E agora você vê um Pedro que aquela palavra que Jesus tinha falado para ele se cumpriu. Tu te cinge, agora te cinge a tu mesmo, tu faz o que tu quer. Mas uma hora vão te levar para um lugar onde você não quer ir. Vão te amarrar e vão te levar. E você vai. Aí você vê Pedro fazendo exatamente isso. Pedro não recua. Pedro não nega mais. Sabe por quê? Porque o Senhor não se arrepende da palavra que Ele liberou sobre as nossas vidas. Aleluia. O Senhor ele nunca se arrependeu de ter dito a Pedro, eu te farei. Eu farei de ti pescador de homens. E o Senhor, que a gente possa entender, gente, a gente nunca vai suprir as expectativas do Senhor. Nunca. O Senhor, a gente sempre vai achar que a gente está decepcionando Ele. Mas o Senhor, Ele não conta com a nossa... Ele conhece bem, Ele conhece mais a gente do que a gente mesmo. Então, Ele sabe que a gente vai errar antes da gente errar. E por conhecer, eu vejo o amor de Jesus, de apostar as fichas dele em gente que vai errar mesmo com ele sabendo. E o Senhor não se arrepende. Não se arrepende de ter chamado cada um de nós para viver essa vida de entrega. E essa palavra que eu quero compartilhar com os irmãos é que a gente esteja preparado. Porque eu sinto no meu espírito, posso estar talvez equivocado, não sei, mas eu sinto que o Senhor vai levantar uma geração que deixa, que não pede, uma geração que entrega, uma geração disposta a morrer, uma geração que larga tudo, uma geração, como foi cantado aqui, não vê mais alegria aonde ele não estiver. Eu estou vivendo uma situação que quando alguém me chama para algum lugar, alguma coisa, eu tenho vontade de perguntar, Jesus vai falar? A gente vai poder falar de Jesus mais muito? Ele vai ser o centro? A gente só vai falar dele? Não. Não dá para ir. Eu sou sincera, eu tenho vivido esse tempo assim de se Jesus não tivesse, a gente não falar o tempo todo da vida dele, nem me chama, manda para comer na tua casa. Se tu não vai falar de Jesus o tempo todo, eu sei que é difícil, eu sei que é difícil. Se me convidar, eu venho. Mas é para esse lugar que o Senhor está me chamando de volta, para andar na contramão. E Pedro, que falava do amor dele da boca para fora, falava para se afirmar, para mostrar. Eu acredito que Pedro tinha, de fato, ali um problema com João. Por que João era discípulo amado? Porque, não, mas é eu que amo, é eu que morro por Jesus, é eu que faço. Aquele Pedro que tinha essa necessidade de mostrar o amor dele no Instagram, era um Pedro que estava executando o amor dele por Cristo, se deixando levar, seguindo os passos do seu mestre. Sabe o que Pedro fala para esses homens? Quando esses homens tentam censurar, ele fala assim, mais importa ouvir a Deus. Sabe com quem Pedro aprendeu isso? O mestre dele. Jesus falava, mais importa fazer a vontade do Pai. E Pedro falou isso, ele repetiu. Pedro estava entendendo. Jesus estava falando na linguagem de Pedro, com muito amor. Na linguagem, no sotaque, no tom que Pedro entendia. E a partir da terceira vez, é da terceira vez que eu entendo, eu vou falar 3 vezes para ele entender, não tem problema. Mas eu não desisto. E o Senhor não desiste da gente com TDAH, meu irmão.
com dislexia, com pensamento aqui focado e pensando em pássaros azuis, assim, um negócio tão aleatório. Da hora que eu penso num negócio tão aleatório, eu falo, meu Deus, volta pra terra, que situação é essa? E o Senhor me deu esperança nessa palavra. Eu falei, Jesus me ama, Ele mostrou na Bíblia, Jesus é lindo, Ele me ama com meus defeitos. Ele me ama, assim, problemático, com dificuldade de entender, querendo que Ele repita. Eu leio o mesmo texto 20 vezes, às vezes. E mesmo assim, às vezes, não entendo. Isso foi um fardo para mim durante a minha vida toda, foi um fardo. E estar compartilhando isso aqui com os irmãos hoje é como se o Senhor tivesse tirado um fardo, sabe, filha? Não fica aí, não, você não precisa me impressionar, não precisa ter 3 faculdades para me impressionar, não. Eu te amo assim mesmo. Eu te quero assim, ser problemático, mas desse jeito, eu te quero. E a obra que eu tenho para fazer na tua vida, independe. Agora esteja disposto a deixar. Quando eu pedir, esteja disposto a deixar. Confia, sabe? Larga o barco. Larga o barco. Jesus entendia aquilo como amor da parte de Pedro. O barco era tudo que Pedro tinha. E Jesus, muitas das vezes, quando ele te pedir água, ele vai pedir bombando. Ele vai te pedir caidinha assim, não. Ele vai te pedir bombando. O negócio vai estar lá e ele vai te pedir. É bem engraçado, né? Agora, se me dá, você está disposto a largar? Eu já mostrei como que funciona. Você está disposto a largar? A Bíblia fala que Davi, depois de ser ungido a rei, ele ia para o palácio, mas depois ele tinha que voltar para casa. Deixa eu ver, Davi, o quanto que isso aí está no teu coração. Deixa eu ver se tu está disposto a largar. Deixa eu ver como que tu sai daí de dentro. Deixa eu ver o teu coração. Todas as vezes que você precisa deixar o palácio sabendo que eu te enviei. E muitas das vezes o Senhor faz isso com a gente. Ele deixa o negócio bombando, depois ele pede. E a minha oração nessa noite é que a gente venha estar disposto. Que a gente venha estar disposto a viver, porque é uma morte. A Thaisa estava conversando com a Thaisa, e a Thaisa estava falando a respeito disso, que a gente morrer para nós mesmos é uma morte. Eu estava lendo um texto esses dias que fala a respeito de Lázaro. Depois que Lázaro estava lá, morreu, e num trechinho fala assim, e estava com ele à mesa Lázaro. E quando eu li aquilo, eu falei, uau! Tipo, uau, como assim? O cara estava em estado de putrefação há alguns dias atrás, o cara está na mesa comendo. E eu lendo e imaginando, viajando. Eu falei, cara, se eu estou na mesa com Lázaro, eu não ia comer, eu ia ficar olhando para a cara dele, eu ia ficar tocando nele. Será que esse cara... Eu não ia comer, eu ia ficar olhando para Lázaro. Você ia? Eu ia ficar olhando para Lázaro o tempo todinho. Eu falei, gente, ele ia ficar incomodado, porque ia ficar olhando para a cara dele. Ele ia ficar incomodado. Sabe o que o Senhor me falou? Tu senta na mesa com um defunto, com gente que morreu e que ressuscitou o tempo todinho. Tu é uma. Tu é uma. Por que você está surpresa? Nossa, tu estava morta. Você senta com gente que estava morta o tempo todo. Por que você ia ficar maravilhada com o quê? Tu também era uma morta que cheirava mal também, de 4 dias. Entende? E o Senhor tem chamado a gente para essa morte. E é uma morte deixar os nossos achismos, deixar tudo aquilo que é uma barreira, tudo aquilo que nos impede de obedecer, tudo aquilo que nos impede de chegar aonde o Senhor quer que nós cheguemos nele. Que essa mensagem possa ficar no nosso coração. E que como uma semente, ela venha ter todo o trabalho de uma semente. Ela foi lançada, ela caiu na terra, ela vai germinar, vai dar raízes, vai florescer, vai frutificar. Eu creio. Amém? Amém. Verona, aproveita que você falou da ressurreição de Lázaro ali. Convida que esse tempo que gostaria de ressuscitar hoje. Sim. Eu gostaria também, mediante essa palavra,
mediante a palavra que foi ministrada, eu gostaria de saber se existe alguém que o Senhor tem falado, tem gritado no teu coração, vem para fora. Vem para fora. Eu confesso que o Senhor ele nos chama para a vida e em seguida ele chama para morrer novamente. O Senhor chamou Lázaro para a vida, mas Lázaro um dia morreu de novo. Só que essa morte é para a vida eterna. E se você sente o desejo no teu coração, se você tem escutado essa voz, vem para fora. Se entregue a Ele, porque o Senhor tem poder de tirar as ataduras, aquilo que tem nos atado, aquilo que tem nos prendido, aquilo que tem nos envergonhado. No nome de Jesus, que o Senhor possa ministrar nos corações. Você pode colocar uma mãozinha e dar um sinal de que você ouviu esse chamado de vir para fora. Ouviu esse chamado, essa voz. Você pode deixar uma mãozinha aí, se você quer que o Senhor te faça uma nova criatura. Amém? Ele perde. Senhor Deus, Senhor, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, Senhor, obrigado pela tua presença, Senhor, tão linda, Senhor, tão doce, Pai. Ah, Senhor Jesus, como é bom estar nessa presença, Senhor, como é bom sentir, ó Deus, o teu toque, Pai. Senhor, eu te agradeço, Pai, eu te agradeço, Senhor, porque tu sendo Deus, Senhor, tu sendo majestoso, Pai, não devendo nada, Senhor, a nós, Pai. Tu tem se feito entendido, Pai, tu tem se esforçado, Pai, para que nós venhamos entender, Senhor. O Senhor tem se humilhado, Senhor. Tem deixado o seu idioma para falar o nosso, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por nos chamar, Senhor, por investir, Senhor, em nós, Pai. Mesmo com todas as mazelas, Senhor. Sim, Senhor. Mesmo, Senhor, com todas as dificuldades, Pai. O Senhor tem investido em nós. Nós não merecemos, Senhor, não somos dignos, Senhor, nem nós acreditamos em nós mesmos, Pai. Só estamos aqui, Pai, porque Tu acreditas, Senhor. Porque Tu um dia, Senhor, por escolha, Pai. A adoção só pode ser feita por escolha, Senhor. A adoção, Senhor, é feita por alguém que decidiu amar. Aleluia. E o Senhor decidiu nos amar, Senhor. Obrigado. E o Senhor tem mostrado, Senhor, que o Senhor não nos devolve para adoção, Senhor. Obrigado. Porque não há expectativa, Senhor. Porque assim como eu não te surpreendo, Pai, eu não supro as suas expectativas também, Jesus. Mas com amor, Senhor, por amor, Pai. O Senhor também não nos devolve, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Sim. Eu só tenho a te agradecer, Jesus. Obrigado, Senhor, por todo o investimento que o Senhor tem feito, por todo o tempo que o Senhor tem gasto, Senhor. Só alguém com amor, Senhor, investiria em algo, Senhor, que ninguém mais acredita. Só alguém que ama, Senhor, gastaria tempo com alguém, Senhor, desacreditado, Pai. Nós te agradecemos, obrigado, Senhor. Obrigado porque Tu nos amou, Senhor. Obrigado, Senhor, porque Tu nos ama, Senhor. E que possamos estar dispostos, Senhor, a te responder todas as vezes que Tu perguntar, Senhor, se nós te amamos. Sim, Senhor, nós te amamos. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos e te queremos, Senhor. Com toda a nossa alma, Senhor.
Ah, Senhor, como eu gostaria, Senhor, hoje de ter, Senhor, a idade do Juan, Pai. Porque a idade, Senhor, é gerada uma consciência, Senhor. A consciência é gerada a partir dali, Senhor. Como eu queria derramar na minha juventude, Senhor, dos seus pés, Senhor. Ah, Senhor, mas eu te peço, Jesus, que nós possamos, Senhor, cada um aqui, Pai. Que nós possamos, cada um, Senhor, te oferecer, Senhor. Te oferecer, Senhor, a nossa racionalidade enquanto nós temos, Senhor. Enquanto nós temos consciência, Pai. Que nós possamos te adorar, Senhor. Que nós possamos te adorar, Deus. Sim. Obrigado, Jesus. Amém. Seja louvado pela vida de cada um dos meus irmãos.